Sobretudo, ainda principalmente falando, né, da morte, do adeus de Pepe Mujica, a gente conversa com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Regiane Bressan, que está aqui junto com a gente, né, nessa entrevista. Também conto com a companhia de Basília Rodrigues e Isabel Mega. Professora, obrigado por estar conosco no Live CNN. Desde já desejo a você um grande dia. E a pergunta que eu tenho é, como você considera, ou qual seria o principal legado de Mujica, não somente, né, para o Uruguai, mas sobretudo para a América Latina? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia, Basília. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente, Pepe Mujica deixou um legado ímpar para a América Latina. O que acontece? Mujica atuou de maneira coerente. Ele nunca deixou de atuar conforme os seus propósitos, conforme os seus ideais. Então, ele foi um presidente que se destacou por ser uma figura humilde, simplória, por falar com aqueles que estavam marginalizados e não apenas por conseguir aprovação de medidas progressistas no Uruguai, ainda no momento do início desse século, quando muitos países ainda não tinham nem entrado em tais discussões, mas ele conseguiu conquistar não só a sociedade uruguaia, mas toda a América Latina, porque ele, de fato, atuou enfrentando o desemprego, enfrentando a desigualdade, a pobreza, ou seja, dando melhores condições de vida aos marginalizados, aos menos favorecidos do seu país. Professora, vou passar a palavra para as minhas amigas, conversando com a Basília Rodrigues, que ela também tem uma pergunta para a senhora. Oi, professora, tudo bem? Obrigada pela sua atenção. O governo brasileiro disse que estamos nos despedindo de um grande amigo do Brasil. Então, a perda de Pepe Mujica, levando em consideração toda a configuração internacional de mais justiça entre os países, os mais pobres, os mais ricos, o quanto isso impacta negativamente o Brasil, o discurso do presidente Lula e das forças progressistas e de esquerda aqui no nosso país. Basília, eu diria a você que, embora seja uma perda que toda a América Latina sente muito, ele deixou um legado que certamente novas lideranças devem se espelhar e devem dar continuidade a esse legado. Veja só, ele deu um grande exemplo que foi a doação de 70% do seu salário para a construção de moradias populares, bem como doação ao seu partido. Então, esse tipo de exemplo, ele deveria ser seguido por outras lideranças políticas, dado que toda a América Latina, aliás, outros países, enfrentam até mais uma situação de pobreza e desigualdade. Então, o Mujica, conforme ele atuou de maneira muito coerente, de maneira humilde e foi muito fiel aos seus ideais revolucionários dos anos 60, ele conseguiu levar o Uruguai a diminuir as taxas de desemprego, de pobreza. Portanto, eu prefiro dizer que as lideranças latino-americanas, apesar de sentirem a perda deste amigo do Brasil, por exemplo, deveriam se espelhar no seu legado e deveriam se espelhar em tudo que ele fez pelo seu país. Professora Regina, a nossa analista Isabel Mega também tem uma pergunta para a senhora. Oi, professora. Obrigada por estar aqui com a gente falando desse personagem tão importante para a América do Sul e para a política mundial, né? O Mujica teve um protagonismo gigante e até mesmo entre líderes da direita há um reconhecimento de fato por exemplos que ele deixou. Talvez não da direita brasileira, mas direita em outras partes do mundo. Com certeza há um reconhecimento também do trabalho de Pepe Mujica. Eu queria falar, professora, sobre uma dificuldade que a gente tem de ter herdeiros desses líderes de uma mesma geração na América do Sul, na América Latina. Como que a senhora enxerga as próximas gerações em termos de lideranças da esquerda, professora? E vale para nós aqui no Brasil, vale para outros países também essa pergunta. Realmente, Isabel, não é tão simples deixarmos um legado para construir, de fato, lideranças fortes. Eu vejo que Mujica, ele atuou não apenas com simplicidade, com humildade, mas ele foi muito respeitoso com as instituições democráticas do seu país. Aliás, ele ajudou a consolidar a democracia, tanto que nas últimas eleições nós tivemos partidos de oposição disputando
a presidência do país, mas nenhum deles, ainda seja de direita ou de esquerda, significava uma ameaça à própria democracia ou pressupunha mudanças muito radicais no seu país, ou seja, são lideranças que respeitam, a princípio, a democracia. No entanto, existe uma cultura latino-americana que dificilmente consegue romper com isso na medida em que a própria sociedade latino-americana deposita no seu imaginário um poder muito grande aos presidentes latino-americanos, ou seja, existem estudos que mostram que para a sociedade latino-americana um presidente ele poderia ter superpoderes, e assim a sociedade vai aprovando que o presidente rompa com as instituições democráticas, coloque ali medidas e regras que estão acima da própria legislação. Dessa forma, podemos já pressupor que é muito comum, infelizmente, na nossa região, a emergência de governos autoritários, muito diferente do que foi Mujica. E eu não estou falando de espectro político-ideológico, mas eu estou falando de condição democrática da América Latina, que ainda é muito falha, que ainda é muito incipiente. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Regiane Bressan. Agradeço a sua gentileza de estar conosco aqui no Live CNN. Obrigado, viu? Um bom dia. Agradeço Fico também à disposição. Até uma próxima. Até uma próxima. Agradeço também às minhas amigas que daqui a pouco voltam, Basília Rodrigues e Isabel Mega. Valeu!